Maravilha, maravilha. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Isaías 38, meus irmãos. Nós vamos ver o que Deus pode fazer na vida de alguém através da oração. Está escrito assim: a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei a esta cidade. Amém? Esta é a tradução da nova versão internacional. Então, meus irmãos, aqui neste texto sagrado, nós temos aqui algo muito forte, né, que aconteceu. A Bíblia deixa aqui este exemplo do que acontece quando nós oramos ao Senhor. Por isso que nós estamos aqui nesta live, para nós orar a Deus. Talvez você tenha uma causa, talvez você tenha um problema, uma situação que para o homem é irreversível, é sem saída, é impossível para o homem. A Bíblia deixa aqui este grande exemplo para nós, meus irmãos, para nos mostrar que se nós orar crendo, coisas extraordinárias podem acontecer. Porque Deus ouve, Deus responde a oração, né? Então eu já quero lançar, né, meus irmãos, incentivar, ore com fé nesta noite, clame ao Senhor independente da sua situação. Quem sabe é um problema familiar, uma situação na família. Não perca a esperança, não abra mão da sua fé, creia. Pediu uma vez, duas vezes, não recebeu? Pede mais uma vez, clame, continue clamando. Quantas vezes for necessário, dobra o seu joelho, abra o teu coração, se derrame diante do Senhor. Se quebrante diante do Senhor e pode ter certeza, meus irmãos, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então este texto, esta história aqui, nos incentiva a não abrir mão da nossa fé. Ketrin, boa noite, Deus abençoe. Joelima, a paz do Senhor, amém, estaria orando em nome de Jesus. Jesus garante a vitória. Então, amados, este texto nos motiva, nos incentiva a orar, a clamar, a confiar em Deus, tá? Para Deus não há nada impossível. A Bíblia mostra para nós aqui, meus irmãos, que este homem, o rei Ezequias, houve um momento em que ele ficou mal, ele ficou muito ruim, ficou doente, e a sua enfermidade era grave, a sua enfermidade estava, meus irmãos, ali sinalizando alguma coisa, a sua enfermidade era grave. E a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Isaías lá na casa de Ezequias. E olha bem, profeta Isaías. O profeta Isaías foi com a seguinte palavra, uma profecia: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Então olha que situação, que palavra dura, que palavra pesada, mas era uma grande verdade. Deus coloca, meus irmãos, esta mensagem na boca de Isaías. Deus dá esta profecia e deixa esta responsabilidade para Isaías passar esta revelação, esta profecia. E que responsabilidade, hein? Imagina você passar uma revelação dessa para alguém, uma profecia dessa para alguém, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer e não vai viver. Meu Deus do céu. Que responsabilidade, que missão, hein? Mas o profeta Isaías obedece, ele foi, quando chega lá, ele entregou o recado para Ezequias.
Agora se imagine Ezequias recebendo esta dura profecia. Esta profecia de decreto, decreto de morte. E uma coisa é quando o homem fala, outra coisa é quando Deus fala, quando Deus decreta. Meu irmão, Deus pode nos livrar das mãos dos homens, Deus pode nos livrar da mão do inimigo, mas pensa comigo, quem pode nos livrar? Quem pode livrar alguém da mão de Deus? Deus pode quebrar os decretos humanos, mas qual é o homem? Quem poderá quebrar o decreto de Deus? Então a palavra, a ordem, estava decretado, põe a casa em ordem. Ezequias agora teria que colocar a sua casa em ordem. Ele teria, meus irmãos, que ordenar a sua casa, preparar a sua casa, preparar a sua família. Isso tem muito a ver com a missão dele, né? Com a vocação dele, com o reino e tudo mais. Mas por que não levar também para o lado espiritual? Colocar a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Mas, meus irmãos, a gente vê aqui, como nós estamos falando, né, sobre a oração, como já comecei falando sobre o poder da oração. Comecei falando que esta palavra nos motiva, nos incentiva a duas coisas. Primeiro, a oração. Quero enfatizar aqui a oração. O quanto, meus irmãos, é importante, é necessário nós clamar. Porque aqui este homem, ele clama ao Senhor. Ele clama a Deus. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías virou as costas, né, entregou o recado de Deus e foi embora. Porque eu acho muito interessante isso também, porque às vezes Deus dá uma revelação, uma profecia, e o profeta fica dando voltas, né? Vai tomar um café primeiro, vai almoçar, vai jantar, vai falar da vida dos outros, vai fofocar primeiro, para depois entregar a revelação de Deus. Mas Isaías não, Isaías foi direto ao objetivo. Isaías chegou e assim diz o Senhor e entregou o recado de Deus. Ele foi embora. Mas enquanto Isaías está saindo, o rei Ezequias, meus irmãos, ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. Eu entendo que ele não tinha força no meio de dobrar o joelho, ele estava doente, de repente estava acamado já. Mas ele virou o rosto para a parede do jeito que ele estava, do jeito o que ele pôde fazer. Ele fez um esforço ali, virou para a parede e começou a orar. E a sua oração foi marcada com lágrima. As suas lágrimas, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Na minha tradução aqui, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Imagina, e não era para menos, porque ele recebeu uma palavra que ia morrer. Ele ia partir. E ele começa então a chorar. Chorou amargamente. E a gente vê, meus irmãos, o quanto é importante as lágrimas, não é? Durante toda a Bíblia Sagrada a gente vê o quanto é importante, quanto é valiosa uma lágrima diante de Deus. Pena que muita gente desperdiça lágrimas chorando aí, se humilhando para o homem, se humilhando diante do inimigo, chorando neste mundo aí afora. Mas, meus irmãos, uma lágrima na presença de Deus é muito valiosa. Se tiver que chorar, chore na presença de Deus. Porque Deus responde lágrima. Uma lágrima para Deus, meus irmãos, é muito valiosa. Porque a lágrima, ela pode, é claro, desde que ela seja sincera. Porque existe aquela lágrima, meus irmãos, que são de fachada, né? Lágrima de teatro, lágrima de mentira, não é verdade? Mas a lágrima de Ezequias era uma lágrima sincera. Era a demonstração de um coração contrito, de um coração quebrantado. Alguém que estava quebrantado diante de Deus. Então a oração de Ezequias foi com lágrima, com quebrantamento. E aí, ele começa também a trazer a memória, apresentar a Deus. Olha que interessante, meus irmãos, o importante de ter também aí um histórico de vivência com Deus. Ele começa a dizer, Senhor, lembra de quando andei com coração sincero. Lembra, Senhor, de quando andei com coração sincero, fiz o que o Senhor mandou, fiz o que era reto aos teus olhos. Olha que lindo, que maravilha. Quanto de nós, meus irmãos, que se nós for apresentar a Deus no nosso passado, só tem tragédia. Quantas pessoas, meus irmãos, que se tivesse que apresentar a Deus seu passado, que passado teria para apresentar a Deus? Um passado de pecado, um passado só de ruína, um passado só de rebeldia, não é?
Mas Ezequias ele começa a trazer, meus irmãos, a memória de como ele andou na presença de Deus. Ele começa a falar, Senhor, lembra, eu já andei com o coração sincero na sua presença. Era como se ele tivesse um saldo com Deus ali, não é verdade? É claro que isso não está na Bíblia, só estou usando aqui uma analogia. É como se ele tivesse ali um saldo, um crédito ali. Ele começa a falar. E isso foi tão valioso, meus irmãos, na oração de Ezequias, que Deus, meus irmãos, Deus ele leva em conta. Deus ele considera. E antes que o profeta Isaías se ausentasse para mais longe da sua casa, Deus, meus irmãos, ele vem e fala com ele, com o profeta novamente. Pode voltar lá, Isaías. Pode voltar lá. Pode voltar lá, Isaías. Pode voltar lá. Porque eu tenho uma nova mensagem para o rei Ezequias. Eita, meus irmãos, olha o poder da lágrima, olha o poder da oração, meus irmãos. A oração tem o poder de mudar decreto. E olha que o decreto era o decreto de Deus. Era Deus que tinha decretado a morte de Ezequias. Mas a sua oração comoveu o coração de Deus. A oração, meus irmãos, de Ezequias moveu a mão de Deus. Olha que tremendo, meus irmãos. Que maravilha. E aí, o profeta Isaías recebe uma nova mensagem. Assim diz o Senhor. Você não vai morrer agora. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. 15 anos. Para quem ia morrer agora Deus dá mais 15 anos de vida para o profeta. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, imagina o que passava agora na cabeça de Ezequias, de Isaías. Senhor, mas eu acabei de entregar uma revelação, um recado que o homem ia morrer e agora eu vou voltar e falar como não vai morrer mais? Mas não, Isaías sabia, não mostra, ele não ficou, meus irmãos, sabe, debatendo com Deus, não. Ele era um profeta direto e objetivo. Ele voltou com a mensagem, assim diz o Senhor, Ezequias. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração e por isso Ele está te acrescentando mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus amados, eu já vou finalizar esta meditação aqui com vocês. Eu falei que esta mensagem aqui mostra duas coisas interessantes para nós. Três coisas. Vamos colocar aqui 3 pontos interessantes para nós. Primeiro, meus irmãos, a fidelidade que o profeta precisa ter. Entregar apenas aquilo que Deus mandou. Seja mel, seja fel, entrega apenas aquilo que Deus mandou. Nada de ficar, meus irmãos, querendo acrescentar mais alguma coisa na revelação, na profecia, apenas para ela ser aceita melhor. Não. Claro, precisamos ter sabedoria, mas precisamos ser sinceros, direto e objetivo naquilo que Deus mandou falar. Né? Agora esse negócio, Deus me mandou um negócio, mas estou pensando se eu passo, sabe o que é? Não. Né? O verdadeiro profeta de Deus, ou a profetisa de Deus, é aquele que entrega apenas o que Deus mandou falar. Amém? E o segundo ponto é o poder da oração. O que é a oração? O que Deus faz através da oração, em resposta à oração. Deus, meus irmãos, é capaz de mudar decretos divinos. Decreto divino. Imagina decretos humanos. Imagina decretos diabólicos, malignos. Deus quebra decretos em resposta a uma oração. É claro, a oração tem que ser de um coração que crer. A oração tem que ser de um coração quebrantado, de um coração sincero, contrito a Deus. Não basta ser a oração, né? Mas tem que ser com fé, com sinceridade, de um coração quebrantado. Este texto também nos mostra, meus irmãos, que nós precisamos estar com a nossa casa em ordem. Em ordem. Porque a qualquer momento, meus irmãos, a morte vai chegar para nós, não é verdade? Porque embora Deus acrescenta ali para Ezequias mais 15 anos depois ele morreria. Então, de qualquer forma, meus irmãos, nós como servo de Deus, como pessoas, nós precisamos viver com a nossa casa em ordem. O que está fora de ordem aí na sua casa, na sua vida? Será que muitas vezes, meus irmãos, o nome está sujo e não vou me preocupar em limpar o nome? Muitas vezes tem alguém magoado com alguém, triste com alguém, e vai viver assim para o resto da vida, não vai procurar colocar em ordem essas pendências?
De repente o casal, um brigado com o outro, um separado com o outro. Que negócio é esse? Coloca a casa em ordem. De repente, meus irmãos, tem alguém, meus irmãos, que tem alguma coisa, sabe, desordenado, que você sabe que se morrer assim, o que será da sua alma? Não é? Enfim, meus irmãos, não precisa nomear aqui tudo, mas você sabe, todos nós sabemos aquilo que está, muitas vezes, desordenado, fora de ordem em nossa casa. Como nós estamos discipulando a família, os filhos, para suceder a gente naquilo que Deus chamou para fazer. Não é? A igreja, o trabalho da igreja, o trabalho da obra de Deus, como está? Será que se eu partir agora, eu vou partir com a missão cumprida? Então, meus irmãos, nós precisamos parar e, sabe, pedir a Deus graça, sabedoria, tomar uma decisão, colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Por quê? Porque a qualquer momento nós vamos partir dessa vida. Ou então Jesus pode voltar e nós estiver vivo para sermos arrebatados. Então é uma palavra de conserto, é uma palavra de despertamento, é uma palavra que nos chama à oração, nos mostra o poder da oração, é uma palavra que nos ensina o quanto precisamos ser fiel naquilo que Deus nos mandar falar, mas também é uma palavra de conserto, é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra de vitória, salvação, mas também uma palavra de conserto. Coloca a sua casa em ordem. Faça aquilo que não é o profeta que tem que fazer por você, não é Deus que tem que fazer por você, não é ninguém, é você. Faça aquilo que é você que tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Então fica aí com esta palavra, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.